tudo bem? Voltei com mais um vídeo da nossa série Automaquiagem para Iniciantes e o assunto de hoje vai ser sobrancelha. Correção de sobrancelha. Eu acho que é uma das partes mais importantes da maquiagem. A sobrancelha ela não é só um detalhe, ela moldura a sua maquiagem inteira. Se você não tiver com a sobrancelha bem feita, a sua maquiagem do olho vai mudar completamente, sabe? Não vai realçar, por melhores que sejam as técnicas que você vai usar, a maquiagem não realça. A sobrancelha tem que estar bem feita. Antes de tudo, você tem que fazer a sobrancelha, né, gente? Não dá pra fazer uma maquiagem bonita, cheia de fiozinho grande e tal. A sobrancelha tem que estar bem feita, tira os fios com a pinça e tal. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como que eu faço a minha sobrancelha. Na verdade, como eu fazia. Atualmente eu tenho maquiagem definitiva, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Mas antigamente, quando eu não tinha maquiagem definitiva, era eu mesma que fazia a minha sobrancelha. E eu já mostrei pra vocês aqui no canal há muito tempo como que eu fazia isso, tá bom? Então depois de fazer as sobrancelhas, pra corrigir as falhas, eu vou fazer na minha própria sobrancelha, né? Eu vou fazer de conta que ela já não é pintada. Pra você que tem poucas falhas, que só quer dar uma uniformizada, não precisa de muita coisa. Na verdade, só a correção com sombra dá certo. Que tipo de sombra? Sombra opaca, gente. Não pode ter brilho nenhum em sombra que você usa na sobrancelha. Nenhum. Se tem um pouquinho de brilho, não usa. Tem que ser completamente opaca, tá bom? Segundo, sombras de tons marrons. Lógico, vai depender se você é loira, você tem a pele branquinha, sua sobrancelha é mais castanha, ou ainda, sei lá, você tem o cabelo preto. Por mais que o seu cabelo seja preto, tenta usar uma sombra marrom bem escura, não usa sombra preta. A sombra preta ela fica muito artificial. É muito difícil achar uma pessoa que fica bem com a sombra preta na sobrancelha. Não vou dizer que não exista, eu já vi algumas pessoas que realmente ficam bem. Mas é muito difícil, gente. A maioria acaba pecando mesmo, sabe? Você bate o olho e vê que aquela sobrancelha tá pintada. Então, pra não correr esse risco, pega uma sombra num marrom mais escuro. Eu tenho como exemplo essa aqui da Duda Molinos. Eu acho que ela fica bem na maioria das sobrancelhas. Era o tom que eu usava pra corrigir a minha. Observa que é um marrom de tom frio. Ela não tem aquele tom avermelhado, sabe? Ela puxa mais pro cinza. Não é um marrom cor de tijolo. Isso é importante também. Porque o marrom cor de tijolo, o marrom avermelhado, não é o tom natural do nosso cabelo, né? Na maioria das vezes. Então, pra ficar assim o mais natural possível, é importante que seja esses marrons de tons frios. Existem produtos no mercado, aqueles duos para sobrancelha, sabe? Próprio para corrigir a sobrancelha. Mas eu não acho que seja necessário você adquirir um daquele, a não ser que você queira. Mas você pegando uma sombra do tom certinho, sabe, dá super certo. Eu tenho aqui a minha paletinha de cores neutras da Sephora. Olha só. Disparado, gente, o tom de sombra que melhor se encaixa na sobrancelha, independente da cor natural dela, é esse aqui. Ela é uma sombra quase cinza, mas ela ainda é marrom. Ela é bem neutra e ela fica bem em praticamente todas as cores de sobrancelha. Sobrancelha loira, sobrancelha castanha, sobrancelha escura. Ela é excelente para camuflar as pequenas falhas. As pequenas falhas, tá bom? As grandes falhas eu vou falar depois. Por enquanto é só de pequenas falhas. Quem não tem muita falha, a única coisa que tem que se preocupar é basicamente isso, de escolher a cor certa da sombra. Não tem necessidade de ficar passando lápis numa sobrancelha que não exige tanta correção. E como que você vai aplicar essa sombra? Você pode aplicar com cotonete, caso você não tenha pincéis na sua casa, mas eu não acho que dá muita definição, principalmente quando você vem aqui para o rabinho. Então o ideal é um pincel chanfrado, ó, ele é fininho, não sei se vai dar, ele dá pra vocês verem a cabecinha dele. Uma sobrancelha minha eu vou fazer pra quem não precisa de tantas correções e na outra eu vou fazer a técnica pra quem precisa de mais correções, beleza? Quem não precisa de tantas correções.
Eu vou fazer desse lado. Eu vou pegar a minha sombra. Ó, eu vou pegar essa daqui que eu falei pra vocês, que é pra todo tipo de cor, tá bom? De sobrancelha. Então eu venho com o pincel sequinho mesmo. Pego um pouquinho. E passo no formato da sobrancelha, tá? Essa técnica aqui, não dá pra você desenhar um formato e tal. Ela é só pra corrigir falha. Ó, ela é muito discreta. Se precisar, pega mais produto. Não tem grande diferença no formato da sobrancelha, não mudou nada, tá? Agora, por exemplo, se você precisa de um pouco mais de correção, um pouco mais de definição, mas nada que precise ainda ser muito pintado, você pode simplesmente molhar o pincel, não é encharcar. Por exemplo, eu tô aqui com um borrifadorzinho, né, d'água. Borrifo um pouquinho aqui na minha mão, espalho e dou essa umedecida assim no pincel. Tá vendo? Não é muito. Ó. E aí eu volto na mesma sombra e passo na sobrancelha. O que você fez quando você molhou o pincel? Você acumulou mais produto, mais sombra no pincel. Olha só, já fica um pouco mais escuro. Tô pegando aquela mesma sombra, mas já fica um pouco mais escura na sobrancelha. Não sei se no vídeo vocês conseguem enxergar essa diferença, mas aqui pessoalmente dá pra ver bem. E ver que a cor não alterou a cor do pelo da minha sobrancelha. Esse tom aqui, ele é muito neutro, ele não altera o tom da sua sobrancelha. Esse tom de marrom mais clarinho, com fundo acinzentado, olha só. Mesmo com a minha maquiagem definitiva, já dá pra ver a diferença entre a sobrancelha que é corrigida e que não é, né? Muito bem, essa aqui é a técnica pra quem não precisa de um milagre na sobrancelha. Agora, quem precisa de um milagre, como é que faz? Você vai precisar da ajuda de um lápis. Daí, você tem que tomar mais cuidado, tá bom? É mais complicado. Tem muitos tipos de lápis pra sobrancelha no mercado. É necessário? Eu acho que não. Se você tiver um lápis marronzinho na sua casa, lápis de olho mesmo, já tá ótimo. De preferência um lápis bem ruim, que não tem uma pigmentação boa. Porque o lápis que tem pigmentação boa, ele deposita muito produto. E a gente quer uma coisa mais discreta na sobrancelha. Então, assim, esse lápis que eu tenho aqui é da Vult, marca nacional, baratinha. Eu não acho a pigmentação dele lá essas coisas. Ele fica um marrom bem clarinho. Pra pintar o olho, ele não me dá muito efeito. Mas pra sobrancelha, é um lápis que eu usei bastante já pra corrigir a minha sobrancelha quando eu não tinha maquiagem definitiva. O lápis ele tem que estar apontado na medida certa. Como assim? Nem de mais e nem de menos. Se ele tiver com a ponta muito grossa, vai ficar muito grosseiro na sobrancelha. Se ele tiver com a ponta muito fininha, vai ficar parecendo risco, sabe? Então também vai ficar grosseiro no final das contas. O ideal é assim, apontadinho e com a ponta meio destruidinha, sabe? Você aponta com o apontador mesmo e dá essa destruída assim de leve, pra ficar assim arredondadinho, tá? Esse é o formato ideal para corrigir a sobrancelha. E aí, o que que você faz? Com lápis de tom claro, mesma coisa vale... que eu falei para sombras, vale pro lápis. Não pode ser um marrom de fundo vermelho, com aquela cor de tijolo, tem que ser um marrom de fundo frio, que puxe mais pro cinza, tá bom? E aí o que você faz? Você vai desenhar a sua sobrancelha. Isso eu estou considerando aquelas pessoas que quase não tem sobrancelha, que não tem um fiozinho, sabe? Que realmente precisa fazer a sobrancelha. Então, eu vou fingir, por exemplo, que a minha não é desenhada e aí eu venho desenhando aqui. Gente, não é pra passar um traço assim reto, tá? Você vai fazendo, ó, piquetadinhas assim. Como se você estivesse tentando imitar o desenho do pelo. Olha só. Mesmo com a minha maquiagem definitiva,
eu tenho certeza que vocês já notam diferença com o lápis por cima. Ele pinta mais mesmo, mas não altera a cor do meu fio, da minha sobrancelha original. Você só tem que tomar muito cuidado nesse comecinho para ele não ficar muito carregado. É o que a parte que deixa a sobrancelha artificial é essa. Se você fizer bem essa parte, você pode fazer o que você quiser pra cá. Não vai ficar artificial, tá bom? Só tem que tomar cuidado aqui. E ó, eu tô com a mão leve, eu tô pegando o lápis com 3 dedos, tá vendo? Se você ainda tá insegura, pega com 2. Pega assim, ó. Porque é pra passar de leve. Não é pra pintar igual você pinta o olho, tá bom? É pra sujar a sua sobrancelha com o lápis. Depois que você faz isso, ó, você vê que já tem mais definição do que essa que eu fiz só com sombra, é diferente. Depois que você fez isso, ó, tá lindo assim, tá bonito. Mas se eu sair assim na rua, daqui a meia hora vai estar horrível. Por quê? O lápis ele é cremoso, ele borra. Quando você passa lápis no olho e não passa nada de pó, o que acontece? Ele fica borradinho aqui embaixo, não é? Então o mesmo vale para a sobrancelha. Para corrigir isso, o que a gente faz? A gente vai com o nosso bom e velho pincel, pega a sombra, seguindo aquela mesma regrinha que eu ensinei, dos tons certos e tal. Pega um pouquinho de sombra para selar esse lápis. Caso o lápis não seja com um tom muito certo da sua sobrancelha, esse é o momento também que dá pra você corrigir o tom. Você pega a sombra no tom certo, tá bom? Então, ó, você vem e vai dando essas piquetadinhas também, bem de leve. Ó, de novo eu tô com 3 dedos, tá vendo? Bem de leve. Tudo na sobrancelha tem que ser leve. E aí eu tiro a cremosidade do lápis. Deixo ele sequinho. Assim a minha sobrancelha vai durar horas e horas e horas. Vai durar o dia inteiro se você precisar. Olha só. É basicamente isso, gente. Correção de sobrancelha. Mas se você ainda quiser melhorar o arqueamento e tudo mais, você pode usar a técnica da sombra iluminadora aqui embaixo do arco. O que é isso? Nesse caso que é de correção, a sombra é sempre opaca, tá bom? Quando a gente começar a falar de maquiagem de olho, eu vou ensinar a usar sombra cintilante nessa região e tudo mais. Por enquanto, só de correção de sobrancelha, sombra opaca. Se você tem a pele mais escura, pode ser até o seu pó facial mesmo, que você usa pro rosto. Passa ele num pincelzinho de sombra e vem aqui. Então, tem que ser já um pincel mais fofinho, tá vendo? Ó, não é mais o chanfrado. É esse aqui, mais fofinho, também de cerdas naturais, olha só. Gordinho. Eu uso sempre essa sombra, ela tá até bem usada. Se vocês forem olhar meus tutoriais, vão ver que eu uso bastante ela pra iluminar abaixo da sobrancelha. Não pega muito produto, ó, eu pego um pouquinho e bato, pra tirar o excesso. Acho que no vídeo ainda fica parecendo que tá muito, mas pessoalmente não tá. E eu venho com a mão levezíssima, muito leve, e passo aqui só no arco. Além de deixar a sua sobrancelha mais arqueada, mais pra cima, essa técnica ainda ajuda a esconder aqueles toquinhos de pelo que a gente não consegue tirar com a pinça, que ainda estão nascendo. Ela ajuda a cobrir. Com isso, a sua sobrancelha parece muito mais definida. Olha só. E não traz ela muito pra baixo, tá bom? Senão seu olho vai ficar inchado. É mais aqui no arqueado mesmo e bem de leve. Depois que você passou nesse arqueado, daí você pode trazer bem de leve também para esse começo. Só para dar essa definição mesmo, tá bom? Ó, esse efeito aqui. Vou fazer do outro lado também. Pronto, é isso aqui. Eu acho que não tem mistério para correção de sobrancelha, tá bom? Se você quiser mais definição ainda, você pode voltar com um pincel chanfrado desse tipo, com a sombra iluminadora.
Eu confesso que eu não gosto muito dessa técnica, que eu acho artificial demais, mas eu tenho que trazer opção pra todo mundo, né? E você pode ainda fazer isso aqui em cima. A mesma coisa que você fez embaixo, fazer em cima. Vai deixar a sua sobrancelha mais destacada ainda. Olha só. Os maquiadores usam muito essa técnica de passar o iluminado em cima. Muito. Eu não uso tanto assim. Mas se vocês gostarem do efeito, tá aí uma opção também. Tá bom? E tá corrigida a nossa sobrancelha. Tá vendo que não é assim, um mistério tão grande quanto parece? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdoem mais uma vez meu atraso, eu já dei meus motivos pra vocês 1 milhão de vezes. Mas tudo vai se ajeitar, eu prometo pra vocês, tá bom? Vou trazer mais alguns vídeos fora da série. Eu sei que eu já prometi isso antes, mas não tem dado pra fazer. Mas eu vou fazer, eu prometo, tá bom? Vídeos de outros assuntos, que não seja da série de automaquiagem. Mas, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra me ajudar na divulgação, tá bom? Opinem, deem a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, eu leio e respondo todo mundo. Se sigam nas redes sociais, curta a página do blog no Facebook. O blog mesmo, ele tá um pouquinho abandonado nos últimos tempos, mas eu vou voltar com os posts regulares, então fiquem ligadinhas, tá bom? Vão lá visitar, dar uma olhadinha no blog. Um beijão da Babi pra todo mundo. Tchau, tchau!